Adivinhe qual é o documentário brasileiro que está sendo cotado já como um dos favoritos para o Oscar do próximo ano de melhor documentário e também tem sido elogiado pela imprensa internacional e, mais do que isso, foi considerado pelo jornal The New York Times como um dos melhores filmes até agora em 2019. Se você chutou que é o documentário revisionista do Brasil Paralelo, você está completamente equivocado. Esse documentário brasileiro que está sendo aclamado é o Democracia em Vertigem, dirigido por Petra Costa. Ontem foi publicada uma reportagem no New York Times, na qual os principais críticos do New York Times fizeram uma seleção dos filmes principais desse ano, dos melhores filmes, e um deles é o da Petra Costa, que em inglês se chama The Edge of Democracy, e aqui o crítico A.O. Scott fala, que o filme dela é uma crônica da traição cívica e do abuso de poder e também da decepção. Se você não assistiu ainda a Democracia em Vertigem na Netflix, vá lá e confira. Já fiz um vídeo sobre esse documentário, explicando a minha posição sobre ele, o que são os pontos positivos, o que para mim faltou nesse documentário, mas de fato é uma obra extremamente relevante e que suscita um debate que é muito crucial nesse momento do Brasil. Porque a gente tem visto, não apenas no Brasil, mas no resto do mundo também, o colapso das democracias, e mais do que isso até, não é tanto o colapso dos regimes democráticos, mas é o colapso da crença da população, dos cidadãos, nas instituições democráticas. Porque se a pessoa vai lá e escolhe um Bolsonaro, por exemplo, que é alguém com um perfil autoritário, com uma retórica populista, com uma retórica divisiva, é porque essas pessoas estão insatisfeitas com o regime, elas estão insatisfeitas com o contexto no qual elas vivem e pensam que uma pessoa completamente boçal e incompetente será uma solução. E o mesmo vale para o Trump também. Você observar a retórica do Trump, que é muito parecida em vários aspectos com a retórica do Bolsonaro, as pessoas vão lá e escolhem o que representa as elites norte-americanas, que representa o mercado financeiro, que representa os grandes empresários, que representa aqueles que realmente favorecem para uma criação de um abismo social e econômico entre os americanos, e o Trump não está do lado americano do trabalhador, ele está do lado das elites. Esse trabalhador olha essa pessoa e pensa que esse indivíduo vai representar os interesses deles enquanto trabalhadores, é porque você vê realmente uma ruptura na crença democrática, no papel que as democracias exercem em nossas vidas cotidianas. Então, na verdade, o documentário Democracia em Vertigem é uma indagação por que os brasileiros optaram pela via não democrática. Aqui eu não estou falando de eleição, não estou falando de voto, não estou falando de você ir lá na urna e escolher o Bolsonaro, não. Estou falando realmente desse viés autoritário que, em sua essência, é antidemocrático. A fala do Bolsonaro, quando você acompanha em diferentes momentos da carreira dele, da trajetória dele, são falas antidemocráticas. E você tem pessoas que vão para a rua, que vão protestar pedindo intervenção militar, por exemplo. Tem um núcleo pedindo a volta da monarquia. Você tem anarcocapitalistas que querem a ruína do regime democrático para entrar num mundo que é uma distopia, na verdade. Quando você lê, por exemplo, Democracia, o Deus que Falhou, do Hoppe, é uma distopia, é um mundo, muito pior do que o mundo atual. Por que as pessoas escolheram essa via? Por que as pessoas escolheram esse caminho? E só para você ter uma ideia, o jornal The Guardian deu 4 estrelas e 5 para esse documentário. Então ele tem sido muito aclamado internacionalmente. Aqui você pode até alegar, talvez com razão, que o que esses gringos entendem sobre o Brasil? O que esses gringos entendem sobre a política brasileira e a história da política brasileira? E de fato, essa é uma crítica válida. Muitos desses críticos aí não estão analisando a história brasileira, porque talvez nem conheçam a história brasileira, mas estão analisando o filme enquanto produção artística, enquanto produção cultural. Então, assim, nesse sentido, se a gente for analisar como um crítico de cinema analisaria, o filme é muito bem construído. O modo como ele é organizado, o modo como ele é arquitetado, a estrutura narrativa do filme é muito bem feito, a fotografia é muito bonita e principalmente o modo como a Petra se insere na história. Esse viés dela que fica claro ao longo do filme, ela não oculta qual é a posição que ela toma, é uma tendência do documentário desde há muito tempo. Isso não é novidade. Elas fez até mencionar o Michael Moore, por exemplo, que é um diretor de cinema liberal norte-americano. Você assiste os documentários do Michael Moore, como Tiros em Columbine, ele não oculta o viés dele, ele não oculta que ele é contra as armas, que ele é contra a população norte-americana se armar e como isso estimula a violência e os tiroteios em massa em escolas dos Estados Unidos. Ele não oculta a posição dele. Quando o Michael Moore faz um documentário como Fahrenheit 11 de setembro, ele não esconde a posição dele. E a Petra Costa também não faz a menor questão de ocultar a posição dela. E isso não é um demérito do documentário, isso é honestidade. Ela mostra que veio o que eu quero falar, o que eu quero expressar, e essa é a minha posição. O que é muito diferente de certos documentários revisionistas históricos da extrema-direita,
que tentam se passar como uma verdade absoluta e imparcial dos fatos e também são extremamente enviesados. Se eles fossem honestos no modo como eles apresentam, por mais distorcido que seja, por mais mentiroso que fosse esse documentário, você até aceita que é uma visão distorcida, enviesada e aquilo que eles querem defender. Mas não, eles querem se passar como imparciais e como detentores de uma verdade oculta que as elites e que a universidade e que os acadêmicos querem esconder, querem ocultar. Já que eu comparei um com o outro aqui, eu quero também fazer rapidamente aqui uma menção na diferença e na qualidade das análises entre o que a extrema-direita fez sobre o documentário Democracia em Vertigem e sobre o que os progressistas ou os canais de esquerda ou de centro-esquerda fizeram em relação ao Brasil Paralelo, por exemplo. Porque aqui você tem duas narrativas, né? A gente fala muito sobre narrativa porque é o tema em voga agora, as pessoas utilizam, e narrativa é muito apropriado se a gente for pensar no final das contas. Porque a gente tem os fatos, tem as evidências, tem a história, tem o mundo real, e a partir disso a gente extrai interpretações. Que são as narrativas. É você tentar dar ordem ao caos. É você tentar arquitetar aqui uma história elaborada que nos dê um sentido de coerência para as coisas que não são tão coerentes assim, muitas vezes. O problema é que nesse momento a gente não tem apenas uma disputa de narrativas, mas a gente tem, como diz o livro O Povo contra a Democracia, que na verdade o grande problema dessa era agora não é apenas uma divergência de interpretações, uma divergência de narrativas, é que a gente não possui agora, em diferentes posições políticas, uma realidade compartilhada. Porque o que a extrema-direita faz, e isso fica muito claro quando você observa outros livros que abordam a questão da polarização política e da extrema-direita no mundo, porque eles criam fatos alternativos. E essa é uma fala, fatos alternativos é uma fala da Kellyanne Conway, que é uma conselheira da Casa Branca, do Trump, que eles trabalham com fatos alternativos. E fatos alternativos, na verdade, são uma invenção, é uma mentira. Você vai lá e cria fatos alternativos. Você distorce a realidade para que a realidade se encaixe na sua narrativa. É o contrário. Não é a narrativa que se encaixa nos fatos, que busca nos fatos seu suporte, seu substrato, mas se você tem a narrativa, daí você distorce a realidade, você cria uma realidade paralela para se encaixar na sua narrativa. E é isso que a extrema-direita faz. A extrema-direita cria os fatos que elas precisam para poder suportar a narrativa que elas já inventaram antes. E, via de regra, são narrativas teóricas da conspiração. São teorias conspiratórias que eles defendem e que servem para ele para legitimar um mundo de inimigos virtuais, aí, comunistas, gaysistas, esquerdistas como um todo. Então tem um monte de inimigos virtuais que eles inventaram, que eles criaram, e eles estão sempre em combate com essas forças ocultas, malignas e ultrapoderosas que querem destruí-los. Então quando você analisa as críticas feitas por progressistas, por canais de esquerda, ao documentário do Brasil Paralelo, por exemplo, sobre o golpe de 64, você observa que, primeiro, que são professores, né? Muitos deles são professores, muitos deles são profissionais das áreas que vão lá e analisam esses documentários a partir de documentos históricos, a partir de fatos históricos. Então, por exemplo, eu fiz vários vídeos sobre esse assunto aqui, fui lá, investiguei, trouxe uma série de referências sobre a suposta ameaça comunista, que era uma balela, uma mentira completa, a suposta ameaça comunista no Brasil nos anos 60, sobre citar o marxismo cultural, que é uma teoria conspiratória também, é uma invenção, não existe de fato. Você pode ver lá, o canal do Slow fez um documentário de 1 hora, analisando ponto a ponto o documentário do Brasil Paralelo, apresentando os equívocos históricos do documentário, as incorreções, as distorções. Você teve o Clarkson falando sobre isso também, você teve o canal do Historiador falando sobre isso, você teve o Pablo Villaça, que é um crítico cinematográfico, explicando o que eles fizeram no documentário e como um documentário mal elaborado, enquanto narrativa de documentários mesmo, enquanto narrativa cinematográfica. Sobre o Democracia em Vertigem também, você teve várias pessoas que fizeram tanto analisando positivamente quanto negativamente. Eu fiz um vídeo sobre Democracia em Vertigem, os Galãs fizeram uma análise interessante. Você tem uma ótima análise do ponto jurídico feito pelo Dead Consense. Você tem também uma análise feita pelo Joel Pinheiro da Fonseca, que não é alguém de esquerda, até onde eu saiba, e ele fez uma boa análise do documentário. Depois tem 2 canais direitistas aqui, o Nando Moura e o Mamãe Falei, que fizeram uma análise, gente, completamente superficial. E aqui eu digo como há um abismo na análise, na capacidade de fazer análise desses documentários. O vídeo do Nando Moura chamado Lixo na Netflix, Democracia em Vertigem, ele chama o documentário de lixo, ele diz que não tem um único argumento válido, mas ele não trabalha sobre os argumentos da Petra Costa. Ele não trabalha sobre o documentário, ele não fala nada específico sobre o documentário, ele critica a narração, ele passa mais tempo defendendo o Mustang dele, de fibra, o Mustang fake dele, que ele explicando o que não funciona no documentário. Por que o documentário é ruim. Então ele não tem argumentos válidos para questionar nada do documentário, ele não apresenta nada, nenhum elemento fatual, nenhuma referência fatual, ele joga um livro no final lá que é Petroladrões, mas de fato ele não tem nada concreto sobre o documentário em si. Ele não fala nada sobre o documentário especificamente, algum ponto que você possa lá, você pessoalmente ir lá e verificar e falar assim, o Nando está certo ou o Nando está errado. E depois o Mamãe Falei também faz um vídeo ali analisando a estrutura do documentário, a fotografia do documentário, as músicas, a estrutura do documentário. E o que eu acho engraçado é que você tem ali
o Arthur Duval fazendo isso, não sei se vocês lembram disso, é uma pessoa que não consegue interpretar uma letra dos Racionais, da canção dos Racionais. Ele é alguém que chamou Carlos Drummond de Andrade, o poeta, o grande poeta brasileiro, de Luiz Drummond de Andrade. Ou seja, alguém que não tem muita referência em relação à arte, à cultura, à literatura, ao cinema, e foi alguém que criticou um curso de extensão da USP, no curso de letras da USP, que falaria sobre Harry Potter, que foi o maior fenômeno editorial da história da humanidade. Imagina só você, gente, que absurdo, uma faculdade de letras trabalhando sobre um livro. Imagina! Que inacreditável, né? E o Mamãe Falei ficou horrorizado, né? Porque uma faculdade de letras estava trabalhando sobre um livro. Então você tem pessoas que não são capacitadas para fazer análise sobre um documentário, sobre a estrutura do documentário, não são historiadores, não são analistas políticos, não são nada. E eles vão lá e fazem análises superficiais sobre uma coisa que eles não entenderam provavelmente, ou se entenderam, por questões enviesadas políticas deles, eles vão lá e preferem chamar de lixo ou de algo mentiroso completo, né? Que é o que faz o Mamãe Falei. O título do vídeo dele é Democracia em Vertigem, Netflix, Todas Mentiras. Só lembrando que tanto o Nando Moura quanto o Mamãe Falei foram dois que defenderam o documentário enviesado e mentiroso, e sim mentiroso, com várias distorções históricas, com várias falsificações históricas do Brasil Paralelo. São dois que ergueram a bandeira desse documentário. Então assim, você tem alguém que defende o documentário que tem falsificações históricas, e esse documentário é bom para eles, e você tem um documentário que é um documentário claramente pessoal. A Petra Costa se põe como uma testemunha ocular do processo histórico e ela não tenta ser imparcial. Ela faz uma análise daquilo que ela viu e aquilo que ela interpretou sobre aqueles eventos, e daí para eles é mentiroso. O documentário que é mentiroso é verdadeiro, e aquilo que é uma visão pessoal para eles é mentiroso. Aqui tem que fazer uma ressalva, uma observação que talvez seja interessante para a gente entender também para que servem os documentários. Qual é a estrutura de um documentário? Eu mencionei dias atrás aqui, eu citei um documentário chamado, um mini documentário chamado Ilha das Flores. É muito conhecido, é considerado como um dos maiores documentários da história do Brasil. E depois que eu mencionei esse documentário, muita gente me mandou uma referência aqui, um link de um outro documentário feito sobre esse documentário, dizendo que ele distorceu as coisas, né? Que não era bem aquilo ali, que ele é uma ficção, uma obra de ficção, que se chama Ilha das Flores, quando a sessão acaba, se não me engano, e que mostra como o diretor Jorge Furtado e sua equipe criaram, né, alguns personagens, as pessoas ali, embora fossem reais, elas estão interpretando o papel, elas estão montando as cenas, foi ensaiado o negócio, não foi autêntico, não foi verdadeiro, que a Ilha das Flores nem era na Ilha das Flores mesmo, era em outro lugar. E daí questiona, né, o caráter de autenticidade desse documentário, que é um documentário mentiroso. Na verdade, um documentário, gente, é uma forma cinematográfica, não é exatamente um trabalho jornalístico. Ele tem compromisso com a realidade, de certo modo, mas ele não tem compromisso imediato com os fatos. Como eu disse, por exemplo, quando se vê o documentário do Michael Moore, Fahrenheit 11 de setembro, ele cria uma narrativa em torno daquilo ali, até propõe ali que o Bush teria algum tipo de conluio com a família do Bin Laden, por exemplo, para a qual a gente não tem evidências, não tem nenhuma prova sobre isso, mas um filme documental, um filme documentário, ele não tem obrigação de ser isento, ele não tem obrigação de ser imparcial. Eu quero citar um caso aqui, eu fiz um masterclass de documentários de filme com o Werner Herzog, que é um dos grandes cineastas da história do cinema, e tem um trecho que ele mostra uma cena de um documentário dele sobre a religiosidade, sobre o fanatismo religioso na Rússia. E tem um homem se arrastando no gelo, tem um lago congelado, ele está se arrastando no gelo e murmurando algumas coisas como se estivesse rezando. E o Werner Herzog diz que aquela pessoa ali não era nenhum religioso, não era nenhuma pessoa praticando algum ato religioso, algum ritual religioso, que era um bêbado que ele viu ali na rua e pagou para esse bêbado se arrastar no gelo ali e ficar se arrastando lá. Então ele filmou aquela imagem, que foi uma imagem montada, não é uma imagem real, mas que para o Werner Herzog expressaria aquilo que ele estava tentando mostrar. O fanatismo religioso, a religiosidade das pessoas. Algo meio sem sentido, algo meio absurdo, mas que quando capturado na câmera expressa a mensagem do documentário. Às vezes você tem ficções que revelam mais sobre a realidade do que a própria realidade. Às vezes, a sua interpretação da realidade é mais precisa do que os fatos reais quando você unifica. E esse que é o papel da narrativa, no final das contas. O propósito das narrativas, o sentido delas, é de você conectar pontas soltas. É de você encontrar os elementos que estão dispersos na realidade, no mundo real, no mundo factual, e você tentar unificar isso aqui. E aqui a gente entra na crítica que fez o Caio Coppola no Morning Show sobre o documentário da Petra Costa. E ele disse que ele analisou o documentário e botou 40 pontos mentirosos do documentário. E o primeiro ponto que ele apresenta é sobre o colapso da democracia, que segundo ele não aconteceu. A democracia não está em colapso. A democracia está sólida, teve uma votação, o Bolsonaro ganhou e a democracia continua sólida. O problema é que aqui nesse ponto é uma questão de interpretação. O Caio Coppola, como extremista de direita, como apoiador do Bolsonaro, acha que a democracia está sólida e está funcionando. O problema é que você tem uma série de eventos históricos no Brasil recente, desde 2013 em diante, que você vê gradualmente a ruptura do pacto democrático no Brasil. Eu quero voltar e fazer um vídeo sobre isso especificamente, sobre quando começará a ditadura do Bolsonaro,
mas é uma questão de interpretação. Você tem vários teóricos no mundo, vários autores, vários especialistas, cientistas políticos, historiadores, sociólogos, analistas políticos que estão observando o mundo agora, e o Brasil também, e estão preocupados com os rumos da democracia. Então, se o Caio Coppola não está preocupado, esse é um ponto dele, uma visão pessoal dele, tem muita gente muito mais competente que o Caio Coppola, que trabalha com essas áreas, que investiga essas questões, que está muito preocupada com os rumos das democracias, que estão observando o colapso das democracias. Estão vendo governantes populistas como Bolsonaro, por exemplo, como Trump, gradualmente testando as instituições para tentar destruí-las, para tentar tomar controle delas e se apoderar delas. Então esse primeiro ponto que ele apresenta como se fosse uma mentira do documentário é a visão pessoal do Caio Coppola, que não é um historiador, que não é um cientista político, que não é um sociólogo. Ele acha que está tudo bem, mas tem muita gente boa, competente e mundialmente conhecida, com livros que são referências, que acham que não. Então o Caio Coppola pega uma visão pessoal dele sobre o assunto e acha que isso é verdade e aquilo que a Petra Costa está mostrando no documentário é mentira. Se as democracias estão em crise, isso é um fato mundial, isso é um fato global. Você tem vários países com democracias muito mais sólidas que a brasileira que estão preocupados com o rumo do regime deles. Então um ponto que ele acha que é uma mentira, não é mentira. É uma interpretação dos fatos. E para ele é muito conveniente, ele que é um passador de pano oficial do Bolsonaro, é muito conveniente ficar do lado do Bolsonaro defendendo como se tudo estivesse normal, como se tudo estivesse funcionando bem no Brasil. E daí ele quer criticar o viés da Petra Costa, sendo que ele jamais critica, jamais questiona, jamais para refletir sobre o próprio viés dele, que é altamente enviesado, muito mais do que a Petra, provavelmente, e que ele usa esse viés diariamente para ir lá na rádio disseminar mentiras. Em alguns casos são mentiras de fato mesmo, não são apenas interpretações. São mentiras que o Caio Coppola vai lá e vomita na Jovem Pan. E mais do que isso, em alguns casos ali, não é apenas mentira, mas é uma clara falta de compreensão das coisas. Às vezes você encontra mentiras e às vezes você encontra burrice mesmo, uma pessoa que não entende o do que fala. Quando ele fala sobre a esquerda, por exemplo, sobre o que a esquerda defende, sobre quais são os ideais da esquerda, o que o Gramsci fala, o que os intelectuais da esquerda falam, você percebe que o Caio Coppola não tem o menor conhecimento do que ele está falando. Não sabe nada. Não sabe absolutamente nada. Ele junta conceitos díspares, conceitos que não se encaixam juntos e defende como se fosse uma coisa só. Então, como eu falei, eu vou deixar para vocês aqui na referência, aqui no comentário fixado, todas as referências que eu mencionei aqui, os artigos do New York Times, os artigos que falam sobre o documentário da Petra Costa, vou deixar também as análises feitas de canais progressistas sobre o Brasil Paralelo, sobre o documentário deles do Golpe 64, para que você possa perceber quão minuciosas são as análises dessas pessoas em relação a esse documentário, quão cuidadosos eles são, buscando referências históricas, buscando referências documentais, buscando historiadores para poder analisar isso, e depois também análise que esses mesmos canais, ou alguns canais progressistas, fizeram sobre o documentário da Petra Costa. Porque é importante perceber a qualidade, a diferença que há entre um lado e o outro. Porque quando a gente fala que eles são enviesados, que eles são mentirosos em alguns casos, que eles são delirantes, é justamente por isso. Porque de um lado você tem um grupo comprometido com os fatos, com a realidade e com as interpretações corretas, ou mais precisas, do mundo, consolidada e calcada em evidências, e por outro lado você tem pessoas que querem capturar, sequestrar a realidade para que ela se encaixe na narrativa deles. Porque há uma grande diferença, repito, entre você criar uma narrativa, uma historinha em cima das evidências, uma interpretação das evidências, e isso é totalmente legítimo. Você pode ter interpretações legítimas de esquerda ou de direita a partir dos fatos, e outra coisa é você ter uma narrativa, uma teoria conspiratória, um delírio, uma sandice, e depois tentar moldar a realidade a partir disso. E é isso que eles fazem. Há uma grande diferença. Você pode ter interpretações legítimas de esquerda ou de direita sobre o mundo. E você pode ter delírios que tentam transformar a realidade para o lado deles. Então assistam o documentário da Petra Costa, assistam Democracia em Vertigem. É um bom documentário, é bem montado, tem cenas muito interessantes lá, tem acesso exclusivo aos bastidores do poder, tanto no governo da Dilma quanto do Lula. E eu quero saber o que você pensa sobre isso, sobre essa disputa agora, que não é apenas narrativa, não é apenas de interpretação do mundo, mas é de criação de um mundo paralelo a partir de delírios, de sandices. Diga o que você pensa aí, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!